Opa, sim! Aqui é Mário San, do blog mariosan.com.br, e esse vídeo é para responder a pergunta: quanto vale um profissional magento? Por se tratar de uma pergunta polêmica, eu resolvi pedir ajuda de alguns profissionais aí do mercado para saber qual a opinião deles quanto a esse questionamento. Então vejamos algumas respostas. Para o lojista Thiago Cunha, que é o empreendedor e fundador aí da loja do profissional.com.br, inclusive sugiro que você acesse a loja para conhecer uma loja de sucesso feita em Magento. Ele diz o seguinte, que um profissional ele poderia valer muito mais se ele fosse completo, ou seja, se ele tivesse então uma visão de negócio, ele tivesse também uma visão de marketing, ou seja, pensar fora da caixa, não pensar apenas no Magento, mas pensar sob o prisma de um lojista, né? Por exemplo, o que pode parecer um capricho para um desenvolvedor pode ser essencial para o lojista. Então, é realmente importante conhecer e entender os dois lados da moeda para poder prestar um serviço melhor. O problema nesse caso é que um profissional completo, ele custa mais caro, né? Justamente por ser completo. É como comprar um carro básico e um carro completo. Completo é sempre mais caro. Mas a gente pode ver que o lojista, aqui, o Thiago Cunha, ele nem chega a citar o problema do preço, dos valores, no caso supervalorização, que a gente costuma ouvir por aí. O problema deles são os profissionais, a falta de profissionais qualificados e completos, né, que tem uma visão além do alcance. Então, como eu estava dizendo, esses profissionais, quando existem, o mercado tenta absorver de forma muito rápida. No caso, as empresas, quando encontram um profissional desses, elas contratam imediatamente. E quando não contratam, quando esse profissional não é contratado, o que acontece? Ele dificilmente vai virar um consultor ou fazer trabalhos freelance. É mais natural que, pela experiência, por ter esse pacote completo, ele acabe criando uma startup ou uma empresa júnior, alguma coisa nesse sentido, para tentar prestar um serviço como agência, no caso. Bom, temos também aqui a opinião do consultor André Gugliotti. Eu também sugiro que vocês entrem no site dele, na Gugliotti Consulting, e conheçam os serviços do André. Ele diz o seguinte: o preço de um profissional é subjetivo, porque varia conforme o tempo de resposta, características, proatividade, empenho, ou seja, também todo esse pacote aí que a gente estava comentando ainda antes. O André ainda cita o problema do valor inflacionado desse profissional. E isso é um pouco subjetivo também, porque depende da sua base de comparação. Para algumas pessoas, o valor pode parecer inflado, para outras não. Por exemplo, para quem contrata parece inflado, mas para quem é contratado não. Entendeu? Isso é muito subjetivo, depende do seu ponto de referência. O André disse que em São Paulo os valores estão inflacionados. A minha opinião é o seguinte, que em São Paulo é onde os valores mais se aproximam da realidade, do que deve ser, porque nos outros estados é uma piada os valores oferecidos para um profissional magento. É um absurdo. Não vale a pena perder tempo procurando emprego magento nos outros estados, porque os valores praticados no mercado para um profissional qualificado magento é uma comédia. E assim, de onde é que eu estou tirando isso? Qual é o meu ponto de referência? Seguinte, alguns anos atrás aconteceu algo muito parecido com o Java, quando o Java começou a se tornar uma linguagem padrão de muitas empresas. Houve um crescimento na demanda por profissionais Java. E na época também se falou a mesma coisa. Os profissionais Java estão supervalorizados, que o salário é muito alto e blá 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 blá. Mas o que acabou acontecendo? Naquela época, o profissional ganhava X, o pessoal falava, esse cara ganha acima da média do mercado. Hoje em dia, o valor que ele ganhava naquela época, que era dito acima do mercado, é o valor base. É o básico que se paga. Hoje em dia se ganha muito mais. Então, se você for analisar, e hoje em dia o pessoal não fala, o valor o profissional Java está super valorizado.
Não, é o valor de mercado mundial, é o que se paga. E antigamente se pagava bem menos e se falava que era supervalorizado. Então existe aí um mercado que precisa se adaptar ainda. Porque o que eu acredito? Eu acredito que a gente está vivendo hoje com o Magento a mesma coisa que aconteceu com o Java. As empresas acham, pensam, o mercado pensa que está pagando muito por um profissional, quando na verdade não está, porque este valor ainda vai ser reajustado para cima, para nivelar mundialmente os valores. Então, se você acha que está pagando demais, que está supervalorizado, espere alguns anos para ver. Temos também a opinião de um profissional, um desenvolvedor, o Jonatas Cabral, e ele diz o seguinte, que vários fatores devem ser considerados aí para se chegar a um cálculo, uma média salarial, no caso um valor de mercado. E ele cita aqui que além do conhecimento em programação, é preciso ter o conhecimento específico para Magento, que tem que conhecer a estrutura, o front-end, o back-end, banco de dados, módulos, connect, integração com o ERP, etc, etc. É bastante coisa realmente nesse ecossistema do Magento. Eu diria que além de conhecer o Magento, é importantíssimo que se conheça sobre comércio eletrônico em geral, porque o comércio eletrônico não se resume apenas em Magento, mas Magento é voltado para comércio eletrônico. Então, se você tiver esse conhecimento de Magento, comércio eletrônico, e até o que a gente citou anteriormente, o conhecimento do lojista, né, com conhecimento como empresa, isso tudo vai agregar muito valor, né? Óbvio, também o conhecimento em programação, porque tem que fazer as coisas acontecer. Em resumo, quanto mais qualificação você tiver, mais você vai valer para o mercado. Ou não? Vejamos aqui a próxima resposta. Resposta da agência aqui, dada pelo Eduardo Arsani, que é responsável pelo atendimento da Smart, que é uma agência que especializada em Magento. E a opinião dele aqui, ele diz o seguinte, que um profissional Magento vale tanto para uma empresa de desenvolvimento quanto vale um médico para um hospital ou um carteiro para os correios. Eu achei bem bacana essa comparação porque está muito certa, né? Ele diz também que há uma escassez no mercado de profissionais e isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Então existe aí uma oportunidade de se qualificar e ganhar bem. O problema aqui citado pelo Eduardo é o seguinte, que a demanda é maior do que a preparação do mercado, dos profissionais, né? Então acontece do quê? Supervalorização da mão de obra. E na visão de Eduardo isso pode vir a entrar em colapso se a gente não está preparando mão de obra qualificada. E a gente precisa cada vez mais dessa mão de obra qualificada, o que vai acontecer? Um desastre está por vir, né? Mas o que eu posso acrescentar nisso aqui? Que realmente é importante a gente estar preparando mão de obra qualificada, às vezes treinamento interno, ou procurar capacitar a equipe oferecendo alguns cursos de mercado, enfim, empresas que se fundem para juntar esforços. Enfim, tem uma série de fatores aí que dá para ser trabalhado para que as empresas sobrevivam nesse mercado crescente. Senão, é importante o Brasil trabalhar isso, porque senão nós vamos ser invadidos por empresas da Europa, Alemanha, Inglaterra, Portugal, ou até mesmo, a pessoa perigo, empresas indianas invadindo o Brasil, tomando conta do mercado. Vocês não iam querer isso não, eu garanto para vocês. Então o Brasil precisa se preparar, senão a gente está preparando o mercado para as empresas estrangeiras. Mas o que acontece aqui? Como o Thiago Cunha falou, o nosso amigo lojista falou na primeira resposta, que o profissional precisa ser completo, pensar fora da caixa, etc. O que acontece nesse caso? As empresas, eu não estou falando exclusivamente da Smart, porque várias empresas já entraram em contato comigo, várias já negociaram, então eu já vi diversos valores de mercado sendo praticados. Inclusive com grandes diferenças, né? Como eu falei, São Paulo é um preço, o resto do Brasil é outro preço, outro valor. E o que acontece? Então a empresa ela tem lá o seu teto, o seu limite a ser pago para um profissional expert, um motherfucker lá do Magento. E
quando ela vai procurar profissionais que sejam bons em Magento para ocupar essa vaga, existe então o teto. Aí o que acontece? O nosso amigo Thiago Cunha falou, o profissional precisa ter uma visão além do alcance, né? Precisa ter formação, ter esse conhecimento fora da caixa. Aí a empresa, ela encontra esse profissional motherfucker em Magento. Só que esse profissional que é fodão, ele tem, além de todo o conhecimento e habilidade com Magento, ele tem o que o nosso amigo aqui, Jonatas Cabral, falou, né? Que o conhecimento além do Magento, conhecimento de comércio eletrônico, RP, etc. E o que o Thiago Cunha falou também da preparação, o cara tem um MBA em marketing, MBA em gestão e um mestrado em comércio eletrônico. O cara não é só um motherfucker Magento, o cara é especialista, pensa fora da caixa. Aí o que a empresa pensa? Pô, se demos bem, hein? Além de ter um profissional que é bom em Magento, tem um bônus que o cara sabe muito mais do que Magento. O cara sabe de marketing, o cara entende de analytics, o cara entende de vendas, o cara entende de tudo. Então a empresa vê isso como um bônus. Eles não querem pagar por esse aprendizado, por essa bagagem, por esse expertise profissional. Eles querem, não, nosso teto é esse, nós pagamos isso. Só que o cara não é um boneco de gesso, engessado, um boneco de barro que só sabe Magento. O cara sabe Magento, mas sabe mais um monte de coisa. Só que a empresa não vai pagar 4 salários diferentes pro mesmo profissional. Eles não vão somar 4 salários e formar um salário para um profissional que sabe um monte de coisa. Não, eles pegam, o nosso teto é esse, nós pagamos isso. Aí o que acontece? O profissional acaba perdendo o interesse ou tem propostas melhores em outras áreas. Por que muita gente que sabe Magento, que entende Magento, não trabalha com Magento? Porque ele tem um conhecimento que lhe provê outras oportunidades, que lhe pagam mais. Simples assim. Então, profissional Magento no mercado existe, só que o salário ou o valor de mercado oferecido para profissionais Magento não atingiu ainda uma maturidade que atrai esses profissionais. Porque o que acontece? Por Magento se tratar de PHP, muita gente pensa, PHP tem um valor mais baixo de mercado, então eles querem nivelar pelo valor de mercado que é pago para PHP. Mas a complexidade do Magento, os conceitos, a metodologia, os padrões utilizados por Magento colocam ele num outro nível, bem acima do PHP puro. Colocam ele a nível de Java, por exemplo. Então os salários deveriam ser compatíveis com o mercado de Java para que atraia esses profissionais. Senão ninguém vai querer trabalhar com Magento, todo mundo vai trabalhar com Java, todo mundo vai trabalhar com .NET. O pessoal vai se formar, vai procurar formação, conhecimento, no que paga mais. Logo, se o mercado que trabalha com Magento não se adequar ao valor de mercado mundial, os profissionais não vão ter interesse em se qualificar. E os profissionais que estão na área vão acabar inflando o salário, que no caso não é inflar, é chegar ao natural, o que deveria ser. E é isso, o mercado mesmo vai se ajustando e tomando forma. Outra coisa que é importante ser dita é que um profissional que é completo, como a gente tem discutido até agora, ele tem muito mais a agregar para a empresa do que apenas resultados em linha de código. Como assim? Por exemplo, essa pessoa provavelmente ela tem um papel de liderança entre os programadores, entre a equipe, ou mesmo dentro da empresa. E a liderança faz um diferencial enorme. Se você, sei lá, tem uma equipe que costuma dar 18 horas, todo mundo dispara, vai para casa. Se você tem um profissional que é top e que fica até meia hora depois, ou vem no final, vai trabalhar no final de semana, isso serve de exemplo para os outros profissionais. Porque os outros profissionais que ainda estão se qualificando, eles querem ser como aquele profissional top. Então vão passar a agir como profissional top.
O profissional que é completo, ele capacita, ele incentiva, ele é o exemplo. E ele pode até mesmo atrair novos talentos. Já aconteceu de eu trabalhar numa empresa, eu fui trabalhar numa empresa porque saiu uma notícia numa revista dizendo que os profissionais daquela empresa ganharam um campeonato brasileiro de Java. Pensei, caramba, os caras são bons, então eu quero trabalhar nessa empresa. Eu nem sabia quem eram as pessoas, quem eram os profissionais, mas eu queria trabalhar naquela empresa porque aquela empresa tinha os profissionais bons, top. Quando eu consegui trabalhar nessa empresa, quando eu decidi eu quero trabalhar nessa empresa, 2 meses depois eu estava lá na empresa. E eu fiquei sabendo que essa empresa contratou um outro profissional que era muito bom. Eu já tinha lido livros desse profissional. E eu não cheguei a conhecer, mas eu tinha orgulho de trabalhar na mesma empresa que o profissional tal, que todo mundo conhecia. Então, quando eu ia conversar com alguém, eu falei, eu trabalho naquela empresa, aquele profissional também trabalha lá, a gente trabalha na mesma empresa. Tipo, isso atrai, isso agrega, de certa forma, um valor para quem trabalha na empresa. Então, um profissional que é top, ele acaba atraindo novos talentos para a sua empresa. As pessoas vão querer trabalhar na sua empresa porque o profissional X, Y, Z trabalha lá. Então, assim, não é só o resultado expresso em linhas de código, não é só o que aparece ali na telinha. Um profissional top agrega muito mais do que a gente consegue mensurar. Então, fica a dica aí para as agências e lojistas, enfim, para todo mundo que trabalha com o mercado, né? E é isso, espero que você tenha gostado. Você pode participar desse debate, dessa discussão aí nos comentários do vídeo, deixe aí sua opinião a respeito. Com certeza você também tem um ponto de vista, porque opinião, cada um tem a sua, não é mesmo? E se você acha que pode contribuir, deixe aí seus comentários, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e sucesso!